Boa tarde de Moscou. Quase inverno, meio da tarde quase escuro, frio sem chuva, um pouquinho de neve no fim de semana. Vai ser o nosso último Pepe Café da Rússia, provavelmente em 2025. E, evidentemente, é um aluvião o que temos que falar. Eu passei mais de uma semana aqui frenética. Encontros, entrevistas, jantares, podcasts, sem parar. Ainda sem parar. Eu vou para o aeroporto às 3 horas da manhã. Volta ao Otanistão, pelo menos temporária. Então, claro, é complicado. É o último dia. Mas os encontros, as entrevistas foram extraordinários. Nós tivemos, entre outras coisas, 2 horas com Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, na semana passada. É raríssimo Maria Zakharova dar uma entrevista de 2 horas. E era um grupo seleto. Tinha online o juiz napolitano em Nova York e o George Galloway em Londres, depois mais 2 que entraram, e ao vivo o meu amigo Larry Johnson, ex-CIA, e o co-diretor de um clube de diálogo, basicamente, internacional, de União Nacional Russa, mas internacional, com alguns convidados estrangeiros, e muito legal. Eles me convidaram para ser membro também desse grupo de diálogo. É semelhante ao Beijing Club, o clube de Pequim em Beijing, ao qual também sou associado. E promovem diálogos de alto nível entre visitantes estrangeiros, no caso desse clube, fundamentalmente americanos, e creme de la creme russo, acadêmico, militar, de think tanks, analistas. E, por exemplo, nós tivemos logo depois de Maria Zakharova, 2 horas, nós tivemos uma entrevista sensacional com o comandante Apti Alaudinov, das Forças Armat, que é um herói nacional russo, checheno, e sabe tudo sobre a guerra, porque ele estava na linha de frente o tempo todo. Várias perguntas, aberto a todas as perguntas, além de ser um general extraordinário, um gênio militar, modesto, simplíssimo. Ele se definiu: eu sou apenas um soldado. Não, muito mais do que isso. E ele é um exemplo para a Rússia inteira e para as gerações jovens na Rússia também. Tivemos uma entrevista, Larry e eu tivemos uma conversa sensacional com o número 2 da Duma, Babakov. Duma, o parlamento russo, como vocês sabem, é você entrevistar o vice-líder de um parlamento de uma grande nação. Evidentemente, tem que ser muito bem, no caso da Rússia, mega bem preparado. Babakov conhece a China profundamente por dentro. A gente falou muito sobre Rússia, China, BRICS, modelos de desenvolvimento. E ele fala espanhol perfeitamente também. A gente se deu super bem porque, fora da entrevista, evidentemente, que foi em inglês e em russo, com subtítulos depois, a gente começou a falar espanhol. Larry também fala espanhol, porque Larry passou um bom tempo na Argentina. Muito legal, num restaurante georgiano, uma atmosfera convivial. Ou seja, os russos são muito bons em fazer esses diálogos de alto nível, internacionais, e é inacreditável, com a melhor tradução simultânea do planeta. A Henrietta, que traduziu várias das nossas entrevistas da semana passada, é impressionante. Vocês imaginam ela traduzir em tempo real, sem parar, a metralhadora vocal Maria Zakharova por 2 horas, sem mínima pausa para fôlego. Mas eu conversando com a Henrietta depois, ela me disse que ela estudou tudo. Ela estudou lei internacional, lei humanitária, geopolítica, estatutos da ONU, política externa russa, política externa chinesa, para ela saber
o que ela está traduzindo. Ela traduz especialmente conversas com interlocutores estrangeiros no mais alto nível. Então, esse é mais um exemplo dessa amplitude de visão da Rússia e da sofisticação do diálogo em Moscou com justamente os líderes do país. Extraordinário. Então, a semana passada, o Alistair Crook, nosso amigo, estava aqui também para uma outra série de debates e encontros na Higher School of Economics, que é a principal escola de economia em Moscou e uma das principais da Rússia também. Então, bom, tudo isso uma vertigem de encontros. Mas o grande assunto desses dias e, evidentemente, dos próximos dias e daqui para frente, evidentemente, é o famoso plano de paz de Donald Trump para a Rússia e Ucrânia, que já começa com a loucura absoluta de uma guerra que foi desfechada pelo Império por procuração contra a Rússia usando a Ucrânia e o novo condutor do Império, pelo menos teórico, Donald Trump, posando como um pacificador de uma guerra que foi iniciada pelo próprio Império. Bom, isso dá uma ideia para vocês das intricações da geopolítica e como realmente funciona a realpolitik na vida real. Os poderes hegemônicos é que determinam o que vai acontecer. Nesse caso é muito mais complicado, porque não é Donald Trump o pacificador que vai determinar um eventual final da guerra por procuração na Ucrânia entre a OTAN e a Rússia. A Ucrânia é um peão, para citar o Dylan mais uma vez, only a pawn in their game, a Rússia é um peão no jogo deles, mas no jogo deles, o Império do Caos, a grande potência, cujas elites por trás e a elite anterior da administração anterior na Casa Branca, junto com as elites atlanticistas que constituem a OTAN e a União Europeia, achavam que iam infligir uma derrota estratégica à Rússia. A Rússia, nos primeiros meses, depois do início da operação militar especial em fevereiro de 2022, ia cair por terra sob o peso das sanções, eliminada do SWIFT, sanções econômicas, sanções políticas, isolada do mundo, e haveria um golpe interno na Rússia, evidentemente, e o caminho estaria pronto para o Ocidente coletivo, o eixo otanistão, Estados Unidos, Bruxelas, estaria pronto para expoliar e roubar as riquezas naturais da Rússia que fazem a inveja absoluta das elites ocidentais. Como a gente sabe, deu tudo absolutamente errado nesse plano e a derrota estratégica é do Império, da OTAN e da União Europeia, junto com a gangue criminal de Kiev. Então esse é o ponto onde a gente está, onde surge, na verdade, quase como uma discussão entre compadres, o famoso plano de 28 pontos de Donald Trump, que não é um plano de Donald Trump. A gente já sabe já há vários dias a gênese da história, como tudo isso começou e como depois foi influenciado, pervertido, por que canais passou até chegar à mesa de Trump, e aí Trump adotou o plano como seu. O início da história foi basicamente o enviado de Trump para a Ucrânia, Steve Witkoff, que não é diplomata, não é um Bismarck, é um empreendedor imobiliário de Nova York. Advogado também. Os negociadores oficiais da Rússia em todo o drama ucraniano com os americanos são o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o assessor presidencial especial, Ushakov. Esses são os
negociadores oficiais. Kirill Dmitriev, que estudou nos Estados Unidos, estudou em Harvard, trabalhou em Wall Street, conhece tanto uma parte da elite da costa leste quanto a elite financeira de Wall Street, tem canais excelentes em Nova York, ele é, digamos, um extra peão no meio desse tabuleiro extremamente complicado. Dmitriev e Witkoff, basicamente numa mesa ou numa sala na Flórida, 3 dias sem parar. Eles não elaboraram um plano. Basicamente, quando você vê os 28 pontos, é o que a gente chama em inglês talking points, pontos de discussão, ou itens de discussão, que tem que ser aprofundados em detalhe. Então é você lançar uma série de pontos no meio da conversa e aí você vai começar a elaborar em detalhes essa conversa. O problema é que isso logo depois passou a ser definido pela mídia mainstream americana como o plano de Trump. E ele nem tinha chegado ainda na mesa de Donald Trump. Então, depois dos 3 dias de Witkoff e Dmitriev em Miami, teve intervenções do secretário de Estado, El Gusano, Marco Rubio, o invasor da Venezuela, e futuramente talvez da Nicarágua e de Cuba, secretário de Estado, que é um neocon, e pior ainda, muito pior, o ativo tóxico sionista Jared Kushner, casado com Ivanka, a filha de Donald Trump, e que já tinha sido instrumental, na verdade instrumental em 80% nos acordos de Abraão, que basicamente delimitam o esquartejamento da Palestina. Jared Kushner não sabe apontar Kiev no mapa, em lugar nenhum. E posando de negociador, mais uma vez, dentro do grupo clã às seclas Trump, num assunto de uma gravidade estratégica gigantesca, que é a primeira tentativa de resolução da guerra na Ucrânia e depois fazer o reset, literalmente resetar as relações Estados Unidos-Rússia. Bom, depois de tudo isso, e pode ter havido também, não está estabelecido totalmente, o vice-presidente Vance, que tem uma posição um pouco mais, comparado com os neocons, mais equânime, teve o seu input também. Bom, depois de tudo isso, foi os 28 pontos, que quando você lê, a maior parte é bastante infantil, parece ter sido redigida por alguém que está na segunda série, no máximo. Mas, digamos que, do ponto de vista russo magnânimo, ok, poderia ser o início de uma conversa, ou do início de alguns pontos base para o início de uma negociação. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, a loucura total, e isso entrou durante a nossa entrevista com Maria Zakharova, foi no meio da semana passada. Ela nos disse diretamente, olha, a gente não recebeu nada oficial dos Estados Unidos até agora. O porta-voz do Kremlin, Peskov, a mesma coisa no meio da semana. Não recebemos nada oficial dos Estados Unidos. Porque não tinha vindo nada oficial dos Estados Unidos. Era só uma especulação gigantesca e que estava sendo conduzida pela mídia mainstream americana, essencialmente. Eventualmente chegou um documento ao Kremlin e ao Ministério das Relações Exteriores no final da semana passada. A primeira resposta não foi uma resposta do presidente Putin direta. A resposta primeira foi gráfica. Putin, de camuflagem, visitando um centro de comando no front da guerra. Vejam bem. No dia seguinte, veio uma resposta detalhada do presidente Putin no local adequado, numa reunião do Conselho de Segurança, extremamente sério.
onde isso vocês podem ver no próprio site do Kremlin, que reproduziu o que Putin disse para os membros do Conselho de Segurança. Basicamente dizendo, bom, recebemos, podemos conversar sobre isso, pode ser um ponto importante, mas temos que respeitar tudo que foi debatido em Anchorage, no Alasca, que teria sido o ponto base para o início da conversa dos 3 dias em Miami entre Witkoff e Dmitriev. Lembrando mais uma vez um adágio que vem de 6.000 anos de história, ou até mais. Perdedores não delimitam os termos do final de uma guerra, que é justamente o que os americanos estão tentando fazer agora, tentando disfarçar a sua derrota estratégica com este plano de 28 pontos, e pior ainda, Kiev e os chihuahuas desdentados da União Europeia. Nós vamos chegar a isso daqui a pouco. Então, no final da semana passada, ficou estabelecido que tinha um plano de paz, o chamado Plano Trump de Paz de 28 pontos, que eu defini numa coluna no final da semana como o teatro do absurdo em 28 pontos. Vocês podem achar essa coluna no meu canal do Telegram e ela já terá sido traduzida em português em vários lugares diferentes durante essa semana. Evidentemente, o que aconteceu? Desde o começo, isso todo mundo com um cérebro minimamente funcional já sabia, imediatamente rejeitado por Kiev e pelos europeus. E aí o que aconteceu? Evidentemente o que todo mundo estava esperando. Um fogo cruzado com um volume absolutamente estapafúrdio de chihuahuas gritando, latindo em volume desmesurado, tentando um contraplano, em conjunção com a gangue corrupta até a medula em Kiev, porque, como vocês sabem, explodiu justamente há alguns dias um escândalo absolutamente horroroso, que é apenas a ponta do iceberg do escândalo de corrupção em todo esse sistema das lideranças de Kiev, envolvendo a corrupção entre eles, corrupção com atores americanos envolvidos, e se a investigação do órgão NABU, que é o órgão ucraniano de investigação, for até o fim, ela vai chegar aos mais altos escalões da União Europeia também. O que explica o silêncio tonitruante dos europeus em tentar abafar esse escândalo do seu protegido e da sua gangue criminosa protegida em Kiev. Bom, então teve o fogo cruzado em desespero dos europeus, da União Europeia, da medusa tóxica, da sua assecla estoniana que é incapaz de gerir uma barraquinha vendendo arenque na costa do Mar Báltico e que é responsável pela política externa de 450 milhões de eleitores e pagadores de impostos da Europa, que é uma das situações mais demenciais pós-orwellianas que o Ocidente inteiro enfrenta. Ficaram se telefonando, se encontraram, teve encontro em Genebra, fizeram um summit especial, tudo, com justamente a gangue em Kiev, e teve um encontro em Genebra, para onde foi, olha quem? O neocon Marco Rubio. Por quê? Porque o neocon Marco Rubio, por sua iniciativa, ele não foi enviado pelo presidente Trump. Na verdade, ele foi para Genebra para recondicionar os 28 pontos, que agora são 19. Já eram 28 pontos muito vagos, e agora são 19 pontos ainda mais vagos, incluindo temas que qualquer um, mais uma vez, nem com um QI acima da temperatura, um QI de 5 ou 10, um QI frio, um QI de inverno em Moscou, sabe que a Rússia jamais vai aceitar. Por exemplo, garantias incondicionais por escrito e cobráveis do Ocidente coletivo à Ucrânia.
O que é isso em outra terminologia? É uma outra versão do artigo 5 da OTAN, mas justamente com outra terminologia. Que um ataque à Ucrânia é um ataque a todos os outros membros da OTAN. E vai ser redigido dessa maneira. Se houver um ataque à Ucrânia, será um ataque a todo o Ocidente coletivo de novo. É a mesma coisa. Não devolução de todas do total das 4 regiões russas pela Constituição russa, Donbass, Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia são parte da Federação Russa. Então não pode ter uma parte que vá pertencer ao inimigo. E a Rússia vai reconquistar conquistar essas partes que ainda não conquistou no terreno de batalha. Então não tem o menor interesse de que isso seja congelado. Mais uma das condições, ter um cessar-fogo imediato, basicamente congelando o front, o que não resolve absolutamente nada em relação à guerra em si e em relação às condições originais que levaram à guerra. Outros absurdos incluem a Rússia pagar pela reconstrução da Ucrânia com grande parte dos seus fundos que foram congelados, entre aspas, mas por enquanto roubados, e que estão no Euroclear de Bruxelas, onde a Comissão Europeia, guiada pela medusa tóxica, esperneando para tentar roubar definitivamente esses fundos russos, mais de 140 bilhões de euros, mas o que tem de fundos russos é mais, é 180, 190, 200 e pouco, para dar para a Ucrânia, para comprar armas e dar toda essa grana e todas essas armas para a Ucrânia. Eles querem roubar, a Comissão Europeia quer roubar esses fundos russos. E os belgas falaram, se vocês fizerem isso, nós vamos ser os culpados. De maneira nenhuma vocês não têm autorização de roubar esses fundos, que esses fundos estão no Euroclear na Bélgica, a responsabilidade é nossa, governo belga. E vai ter retaliação legal da Rússia se vocês fizerem isso. Isso faz parte dos 19 pontos também. A Rússia vai ter que pagar. Vocês viram, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, os vencedores tendo que pagar alguma coisa para derrotar a Alemanha nazista? É exatamente isso o que vários descendentes de nazis na Comissão Europeia estão querendo. Então, o objetivo do neocon Rubio foi atingido até uma certa medida. Ele mesmo bombardeou os 28 pontos originais do plano de Trump, entre aspas, em companhia dos chihuahuas da União Europeia e dos ucranianos. Esse é o ponto em que a gente está nesses dias, antes que estoure o deadline, que na verdade, a data limite, que na verdade já não existe mais. Trump tinha fixado uma data limite para o camisa suada verde em Kiev aceitar o plano para quinta-feira dessa semana. Essa data não existe, na verdade é virtual, já vai ser extrapolada e vai depender justamente do como Trump vai reagir ao fato de que o seu próprio plano, que não é dele, é basicamente os pontos de discussão, os talking points de Dmitriev e de Witkoff, já foi bombardeado pelo seu secretário de Estado junto com os chihuahuas europeus. E, evidentemente, é isso que os chihuahuas e os derrotados de Kiev querem impor a quem está vencendo a guerra, a Rússia. Então, evidentemente, isso não vai para lugar nenhum. Não vai acontecer absolutamente nada. Vai continuar um jogo de narrativas dos dois lados, especialmente do ponto de vista do Império do Caos. Como vocês sabem, o Império do Caos não sabe lidar com a realidade e não produz fatos. O Império do Caos é especialista em produzir e mudar narrativas. Nada a ver com a realidade. Tudo é virtual. Tudo é uma narrativa que pode desaparecer ou não e que pode ser mudada a qualquer momento. É a produção eterna de narrativas.
Ou seja, o caminho mais plausível para os próximos dias e mesmo meses é, no terreno, no campo de batalha, tudo continua absolutamente igual. Avanços russos em todo o espectro de 1.200 quilômetros do front, ataques russos a instalações energéticas da Ucrânia vão continuar cada vez mais barra pesada, a Ucrânia vai mergulhando totalmente no escuro, não tem mais energia, o seu exército está sendo esmigalhado, o exército está em frangalhos, e isso vai continuar. Essa lógica no campo de batalha, no terreno, vai continuar. E isso foi dito enviesadamente, com muita sofisticação, pelo próprio presidente Putin. Se não se respeita as causas originárias da guerra na Ucrânia, e isso remonta não só ao Maidan em 2014, mas muito antes, remonta até os anos 90 e remonta à promessa quebrada pelos Estados Unidos de que não haveria expansão da OTAN, e a expansão da OTAN indefinida, chegando justamente praticamente à Ucrânia, ou praticamente às margens ocidentais da Rússia. E, evidentemente, o jogo de narrativas demente e o engalfinhamento das posições internas dentro do sistema Trump 2.0, onde tem desde neocons até alguns personagens um pouco mais, digamos, menos russófobos, como o vice-presidente Vance, e, evidentemente, os chihuahuas europeus gritando desmesuradamente para ter uma voz na mesa, eles não estão na mesa. A mesa é Estados Unidos, Rússia. Não existe Europa na mesa. A Europa é um suicídio político adiantado em andamento, comandado por um bando de juvenilistas psicóticos, que a gente pode chamar, para a denominação mais simples para vocês todos, os euro-chihuahuas. E, evidentemente, esse prenúncio de investigação do escândalo de corrupção gigantesca, por exemplo, a guerra da Ucrânia, do ponto de vista de quem está no poder em Kiev, é uma máquina de lavagem de dinheiro absolutamente desmesurada. A grana, os fundos vão para os bolsos próprios e depois exportados para fora da Ucrânia, e muitos, no meio dessa cadeia de produção de corrupção gigantesca, envolvem altas autoridades, tanto nos Estados Unidos quanto em Bruxelas. Então isso vai continuar, vai tentar ser abafado, está sendo abafado pelos europeus, vai continuar sendo abafado, mas vai continuar de qualquer maneira. Ou seja, a gente está no ponto onde os 28 pontos do Teatro do Absurdo agora são 19 pontos do Teatro do Absurdo e breve vão se dissolver num compacto Teatro do Absurdo gigante que vai terminar afundando no poço negro e sem fundo da corrupção e do desmembramento absoluto da Ucrânia. Essa semana passada a gente confirmou mais uma vez um número essencial. A Ucrânia, no começo dos anos 90, depois da sua independência, depois do fim da União Soviética, tinha 52 milhões de habitantes. O número mais provável atualmente e decrescendo são 19 milhões de habitantes. E o êxodo foi especialmente nos últimos 3 anos, de quem pôde. Ou seja, a lógica das guerras eternas dos chihuahuas da União Europeia, que são, na maior parte, chihuahuas da OTAN, é a guerra eterna contra a Rússia até o último ucraniano. Essa é a definição curta e grossa da guerra da Ucrânia. Uma guerra por procuração do Ocidente coletivo, da OTAN contra a Rússia, até o último ucraniano. E isso não vai mudar, não tem plano B. O tal contraplano, entre aspas, de 19 pontos, dos chihuahuas europeus, essencialmente, é a continuação do plano A.
Eles acham que vai haver algum milagre divino, alguma intervenção de Júpiter, Vênus, Mercúrio, seja quem for, e que os ucranianos vão dar uma volta e vão infligir a tal, entre aspas, derrota estratégica à Rússia. A realidade não é assim que funciona o mundo real. Então, aqui em Moscou, e nas conversas que nós tivemos a semana passada em série com protagonistas, com líderes da Duma, com líderes militares, com alguns dos melhores analistas geopolíticos, geoestratégicos russos, não há pressa. Não há pressa. Não há pressa nenhuma. Trump e o Conselho de Segurança e os negociadores oficiais, o Ushakov e o ministro Lavrov, estão dispostos a conversar, seja o que for, em qualquer nível, inclusive se criarem as condições de um próximo encontro ao vivo entre Trump e Putin, digamos um Alaska 2.0, que ia ser justamente em Budapeste, na Hungria, e foi cancelado pelos americanos, porque eles não responderam nenhuma das questões estratégicas colocadas pela Rússia, não só agora, nos últimos tempos, mas desde o final de 2021, antes da operação militar especial, que é indivisibilidade de segurança, de construir uma nova parceria geoestratégica entre a Europa e a Rússia, etc. e tal. Nada disso está sendo discutido. Bom, o que a gente está agora? Estamos no meio desse teatro do absurdo / impasse. Então, no meio desse teatro do impasse, a teatralização vai continuar em bloco. Não haverá uma solução paliativa, porque é impossível, porque a maior parte das posições do plano de 28 pontos e agora praticamente todas as posições do plano de 19 pontos, a Rússia olha e, claro, eles são extremamente polidos e discretos, mas nem se qualifica como uma piada de mau gosto. Mais uma vez, quem dita os termos de uma conflagração como essa são os vencedores no campo de batalha. E todo mundo sabe que os vencedores no campo de batalha não são o Império do Caos, o condutor circense Donald Trump, os chihuahuas desdentados da União Europeia e a gangue criminosa de Kiev. Todo mundo sabe quem está vencendo e que vai vencer essa guerra no campo de batalha. Esse foi um pequeno resumo para vocês do que está acontecendo em Moscou e na grande arena geopolítica. É o grande assunto, digamos, desse mês de dezembro, até haver a pausa no final do mês. Eu me despeço para vocês de Moscou, pelo menos por enquanto, embora com o coração partido, mas eu tenho que voltar ao Otanistão profissionalmente. Eu vou estar on the road na Itália a partir da semana que vem. Inscrevam-se no canal e até a semana que vem, direto do Otanistão. Muito obrigado para vocês de Moscou. Até. Tchau, tchau.